chamados para fora. Nós fomos chamados para fora. A fé que adoece, e existe uma fé que adoece, ela diz fica. Ela prende. Ela chama para dentro e ela segura dentro. Existe uma fé que adoece, e essa fé é uma fé que diz fica. É uma fé que te captura e te prende. E eu digo a você, cuidado com os tanques de Betesda. E hoje eu vou passear por vários, vai ser rápido, mas eu vou passear por vários textos e várias histórias hoje aqui. Cuidado com os tanques de Betesda. Do que eu estou falando? Lá em Jerusalém, eu quero ler esse texto com vocês de João 5. Lá tinha um tanque. E ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos, vulneráveis. Eles esperavam um movimento nas águas daquele tanque. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava ali as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Isso me chama a atenção nesse tanque. É muita gente ao redor deste tanque. É muita gente presa nesta esperança ou nessa manipulação de esperança. É muita gente ali, o cara há 38 anos ali. Jesus, quando chega para ele, diz: cara, tu está aqui há tanto tempo, por quê? Ele diz: Jesus, é porque eu sou paralítico, a água balança lá, eu não consigo chegar. O tanque de Betesda, ele representa toda a estrutura que diz: fica aqui ao redor do tanque esperando a água, fica aqui. Ele não conseguia chegar. Representa essa estrutura que exala exclusão. E quem, o fraco não consegue. Cuidado com os tanques de Betesda que existem no terceiro setor, que existem no mundo religioso. Estruturas que capturam as pessoas em torno de algo e mantêm elas presas ali. Alienadas. Ao redor daquele tanque. Esperando que alguma coisa aconteça. E geralmente os mais vulneráveis não conseguem chegar. Não conseguem seguir. Mas se eu falo que existe uma fé que adoece, existe uma fé que cura. E esta fé que cura diz vai. A fé que cura diz vai. Ela não diz fica aqui ao redor, ela diz vai. A fé que cura diz voa. A fé que cura, ela muda e diz vai. Ela entrega e diz vai. E eu estou falando de quem? Eu estou falando de Jesus. Porque Jesus foi esse cara que passou pela vida das pessoas, mudando a realidade delas e dizendo vai. Dizendo vai, segue a tua vida, faz o que você tem para fazer. Eu vou passar rápido com vocês aqui em algumas histórias, só para vocês perceberem como essa ênfase no Novo Testamento, nos Evangelhos, é forte. Aconteceu com uma mulher que tinha hemorragia, a mulher com hemorragia. Ela estava lá sofrendo há muito tempo. Jesus toca a vida dela e a vida dela é transformada. E ele diz o que em Marcos 5,34? Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Vá. O paralítico de Cafarnaum é um outro episódio. Aquela história que 4 pessoas pegam um paralítico, levam ele para uma casa e destelham a casa, baixam para Jesus, estava lá, e Jesus diz: perdoados são os teus pecados. E os religiosos ficam sem entender o que ele estava dizendo. Ele disse: fica tu sabendo que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Mas tem uma hora que ele olha para o paralítico e ele diz ao paralítico em Marcos 2: disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá. Ele não liberta para prender, ele não dá para segurar, ele diz: vai. Vai para a tua casa, vai viver a tua vida.
Eu estou mudando a tua história, não é para que você fique aqui preso numa estrutura, numa realidade, numa lógica. Eu estou mudando a tua história para que você vá. O endemoniado de Marcos 5 também. Esse demoniado foi aquela história em que os demônios, a legião sai para os porcos e os porcos se jogam do desfiladeiro. E esse caso específico, esse homem pede para ficar com Jesus. Eu quero ficar com vocês. Olha o que Jesus diz em Marcos 5. Jesus não permitiu. Antes ordenou-lhe, vá para casa, para sua família, e anuncie-lhe tudo quanto o Senhor fez a você e como teve misericórdia de você. É o que a gente está dizendo aqui toda hora. Não é aqui, não é vem para cá, é vai, é lá onde você está. Não, a obra social que a gente realiza não é para conseguir segurar essas pessoas para nada. Digo para vocês que a obra social que nós nos envolvemos, ela não tem motivação religiosa no sentido de querer que essas pessoas fiquem na igreja. Nós estamos amando pessoas para que elas sejam empoderadas, para que elas sejam curadas, elas recebam possibilidades, elas recebam oportunidades e elas possam ir. Jesus não disse, agora eu te curei, agora tu tem que ficar aqui, tu tem que participar de uma carteirinha, tu tem que agora entrar aqui num hall aqui de coisa, tu vai ter que agora fazer isso, tu vai ter que... Não, ele diz, vai para a tua casa, vai viver a tua vida. A mulher adulta, a mesma coisa. Que aquela mulher estava com a vida dela destruída. E Jesus, quando perdoa aquela mulher, Ele manda ela ir. Lá em João 8 diz, Jesus declarou, eu também não a condeno, vá. E de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Vai e vive uma vida nova, vai e vive uma vida diferente. Sabe aquela mulher que lavou os seus pés, que lavou os pés de Jesus, é uma outra história. E Jesus tem um momento muito especial com aquela mulher, que lavou os pés de Jesus com perfume. E lá em Lucas 7, Jesus disse à mulher, a sua fé o salvou, vá em paz. Existe um vá na boca de Jesus, que é um convite às pessoas a seguirem sua vida, a seguirem sua história. Jesus não está simplesmente perdoando uma mulher adulta, Ele está dizendo para ela, você pode viver algo diferente. Eu estou te dando perdão para que você possa ir. Eu estou te capacitando aqui com alguma coisa profissionalizante para que você possa ir. Eu estou aqui te dando esperança e trabalhando tuas competências para que você possa ir. Eu estou aqui falando do amor de Deus para que você compreenda esse amor, para que você possa ir. Porque existe uma vida, existe uma casa. Existe algo para ser vivido. Por último, Bartimeu. Um cego que clama por misericórdia. Jesus manda chamar, porque escuta aquele grito, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Manda trazer aquele cara, que aquele cara ali chama ele. E Jesus perguntou para ele lá em Marcos 10, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Jesus disse, vá. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Vá. Este cego, a Bíblia deixa muito claro, ele era um mendigo. E Jesus estava operando na vida dele, dando a ele uma capacitação para que ele tivesse um deslocamento social também. Ele sai de uma realidade para outra. Ele sai de um contexto de mendigo, onde agora, sendo tocado por Jesus, ele ia precisar assumir responsabilidades, ele ia mais precisar poder ficar naquele lugar, ele ia ter que ir.
Jesus não cura ele para manter ele no mesmo lugar. Jesus não toca ele para que ele continue no mesmo lugar. Mas esse deslocamento que ele faz não é apenas no reino espiritual, não é apenas de ele ser alguém agora perdoado, de alguém que não, esse deslocamento ele também é social. Esse homem mudou a vida dele. Tomás Halick tem um livro chamado Toque as Feridas. Se você não leu esse livro ainda, leia esse livro. Eu tenho até uma série de pregação com esse título, Toque as Feridas, baseado nesse livro do Tomás Halick. E ele fala que não acredita em uma religião que passe por este mundo ferido sem tocar as feridas deste mundo. A lógica da época de Jesus era que se você tocasse no enfermo, você ficava enfermo. Se você tocasse num ferido, você pegava a maldição daquela ferida, porque quase todas as doenças eram sinônimo de maldição. Mas Jesus traz um código de santidade diferente, onde o código de santidade não é tocar no impuro, não é não tocar na dor, mas é tocar a dor e mudar a realidade. É tocar o ferido e ver as suas feridas sendo saradas. É tocar o outro e dizer ao outro: vai e vive uma vida nova. Vai e agora vive não mais como mendigo, porque eu estou restaurando uma condição tua. Eu estou te dando condição para que você possa construir uma vida nova. Vai para a tua casa, vai para o teu caminho, vai para os teus, vai em paz, que acabe o teu... Como ele disse para a mulher: filha, vai e fica livre deste teu sofrimento. Não acredito numa fé, ou eu não me identifico com uma fé que só diz vem, 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 fica, fica, fica. Porque para a religião, quanto mais dependente as pessoas ficarem, melhor para a religião. A religião se alimenta de pessoas dependentes dela. O Evangelho vem para libertar e para nos dar autonomia, para que nós possamos seguir a nossa vida e a nossa história. Então, quando a gente está aqui como igreja, como Candeias, dizendo não é isso daqui, tentando desenvolver coisas que ferramente você, para que você possa viver a vida, a gente está dizendo vai. E quanto mais eu percebo alguém dependente, sabe, de estrutura, dependente de pessoas, dependente no sentido pesado da palavra, tá? Porque nós somos interdependentes. E autonomia não é autossuficiência. Autonomia é capacidade de ir. Capacitação para ir. E nós damos inclusive essa capacitação para ir estando junto. A fé que adoece, ela diz fica. A fé que cura, ela diz vai. A fé que cura, ela diz voa. Eu não sei que tipo de fé você tem vivido. Se uma fé que tem feito você ir, seguir, ou uma fé que tem feito você ficar há 38 anos no tanque de Betesda, esperando a água balançar para alguma coisa acontecer na tua vida. Eu não sei se é essa a tua experiência de fé. E eu também não sei se a fé que você anuncia ao outro, ela é uma fé como a palavra de Jesus, que tem autoridade, que muda realidades. A gente não está aqui abraçando essa obra e abraçando as nossas casas, nossas realidades também, porque também temos as nossas realidades e as nossas lutas. Se a fé que nós anunciamos é uma fé que tem libertado ou que tem alienado. A impressão que eu tenho é que a gente está muito comprometido com o gueto e de fazer o gueto crescer, e muito pouco comprometido com o reino. O gueto tem a lógica do fica, o reino tem a lógica do vai, que realiza, que faz, que não prende, que não aliena, que cura, que restaura, que desloca.
A gente fala tanto de ter o nome escrito no livro da vida e como isso é um deslocamento espiritual. Mas como nós precisamos ter o nosso nome não escrito mais no Serasa. Pessoas com seu nome não escrito mais na lista dos desempregos, de jovens que estão nem estudam e nem trabalham. Aquela criança que entra em Tauá com 1 ano de idade, vai sair com 18. Vai sair para onde? Para cair no vácuo? Ou ela vai? Nosso papel não é simplesmente assistencial. Ele é de transformação, de vida e de realidade e de contexto. Isso que eu estou falando serve para o voar, é a mesma lógica, serve para o nosso jeito de fazer igreja, para o nosso jeito de fazer ministério, para o nosso jeito de conversar com os casais, para o nosso jeito de conversar com todo mundo, porque a lógica é de ferramentar para ir, não é de segurar, não é de manter aqui. A fé que cura, ela gera autonomia. E é sobre esse Jesus e sobre essa fé que eu quero continuar falando e anunciando até o fim dos meus dias. É sobre esse Jesus que diz vai. Quando Jesus ressuscita, aparece para ele Maria Madalena. E ela, quando vê Jesus, fica muito tocada e Jesus olha para ela e diz: mulher, não se prenda a mim. É interessante Jesus dizer isso, né? Não se prenda a mim que ressuscitei, porque eu vou já embora. Você tem algo para viver. A obra que eu consegui no Calvário e a ressurreição que você está vendo agora não é para a gente continuar vivendo o mesmo. Existe um novo. Existe um vai agora que é diferente, que é no poder do Espírito. Mulher, não se prende a mim. A mulher toda empolgada e Jesus Jesus toda hora ali na visão, né? Mulher, não se prende a mim. Quando ele viu a alegria dela, ele disse assim: você está pensando que vai voltar a ser o que era? Não era, agora é algo novo. Porque o que eu conquistei aqui vai dar condição a vocês de viver algo novo. A gente está vivendo esse novo através da obra do Espírito, do amor transbordando dos nossos corações. Eu quero continuar falando dessa fé. E eu convido você a viver e a falar desta fé que diz vai, que gera autonomia, que de fato liberta as pessoas, que liberta você. Se você se sente ainda muito preso a muita coisa, se sente como aquele cara que está lá esperando água agitada para poder correr até o tanque, se você está preso a um bocado de coisa que é religiosa, diz para Jesus agora: Jesus, me cura, me toca, como o Senhor tocou todas essas pessoas, me toca e diz para mim: vá em paz. Vá em paz. Vai, mulher, e livra-te do teu sofrimento. Vai e conta na tua casa a misericórdia que eu derramei na tua vida. Vai e vive em paz. Vai e fala deste amor que liberta para outras pessoas. Vai, porque eu estou dizendo para você, Jesus dizendo para você: vai. Talvez para você seja como andar sobre as águas, como Pedro viveu.
Mas vai. Segue, meu irmão. Existe uma vida para ser vivida.